Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos reunimos aqui com o nosso estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 5, item 8, causas anteriores das aflições. Vejamos o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta em nossas reflexões. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que a misericórdia divina é bondosa, que Deus é amor, conforme nos fala no Novo Testamento João, o evangelista. E Deus sendo amor, Ele que é Pai misericordioso, estará sempre nos concedendo uma nova oportunidade de alcançarmos a nossa redenção espiritual. Então, diante dos erros que cometemos, das atitudes inferiores, ao deixarmos o corpo físico e retornarmos à vida espiritual, muitas vezes na vida espiritual, juntamente com o nosso espírito protetor, nós escolhemos o gênero de provas que vamos enfrentar numa próxima reencarnação. Porque tudo que nós fazemos de errado está registrado. A misericórdia de Deus vê tudo e tudo sabe, tudo pode e nos ama incondicionalmente. E a reencarnação é esta oportunidade de voltarmos ao corpo numa nova experiência para ressarcirmos os nossos débitos do passado. Então, em suaves proporções que nós vemos aí no Evangelho, Deus nos envia a oportunidade de retornarmos, de pagarmos os nossos erros, onde temos a oportunidade de fazer o bem. Temos dívidas a serem ressarcidas. E Deus, sendo misericordioso, nos concede a oportunidade de servir. Então vejamos bem, muitas tribulações que são impostas a espíritos rebeldes, endurecidos. Nós sabemos que existem reencarnações compulsórias, onde o plano espiritual decide o que é melhor para aquele espírito na sua atual existência. Porque ele fez tanta coisa errada, cometeu tanta maldade, agora a lei vai ajudá-lo a expiar essas tribulações, essas dificuldades. E no palco da vida, através da bênção da reencarnação, esse espírito enfrentará algumas lutas, onde essas lutas vai proporcionar a ele se encarar tudo com resignação, se encarar tudo com pacificação. Essas lutas vai proporcionar a esse espírito crescimento espiritual. Então ele faz muitas vezes a escolha. Muitos espíritos ignorantes na vida espiritual, reconhecendo as suas atitudes, imploram para uma nova reencarnação, fazendo essa escolha, escolhendo o gênero de prova, retornam na vida física com o objetivo de crescer. Então, as lutas do cotidiano nos fazem crescer espiritualmente. Aqui também os espíritos dizem assim no Evangelho segundo o Espiritismo: os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses escolhem livremente. Tal o caso de que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede que lhe deixe recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. Então vejamos bem, o Chico falava assim, que a situação mais difícil para o espírito na vida espiritual é a consciência do tempo perdido. Então, quando a gente chega na vida espiritual, espíritos em situações de erros gravíssimos chegam à vida espiritual, o que acontece? A gente implora a oportunidade de uma nova reencarnação.
Então a gente vê que a gente desempenhou mal uma tarefa numa encarnação anterior ou naquela atual encarnação, a gente vê que a nossa tarefa não foi tão bem empenhada, que a gente enveredou para o caminho do mal. Então o que acontece? A gente perde a oportunidade para recomeçar e para não perder o fruto do nosso trabalho. Então vejamos, isso é muito importante porque o espírito consciente de suas atitudes, quando ele tem consciência do erro que cometeu e humildemente pede uma nova oportunidade para ressarcir os débitos cometidos, ele quer realmente recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho, aproveitar essa atual reencarnação para o seu crescimento espiritual. Agora, existem espíritos penitentes no mal que não têm essa consciência, que não têm essa humildade de reconhecer o erro. Esses padecem dificuldades maiores, enfrentam provas dolorosas, porque essas provas dolorosas vai fazer o espírito desenvolver a sua humildade e reconhecer os seus defeitos. Então, muitas vezes esses espíritos penitentes no mal, arrogantes, orgulhosos, eles, enfrentando provas maiores, vai chegar um momento que esse espírito endurecido ele vai realmente despertar a lei do amor dentro de sua própria intimidade e vai deixar de fazer o mal para fazer o bem. Também aprendemos aqui no Evangelho que as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e as provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar os erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Então, Deus não é esse pai que castiga, esse pai que pune. Nós precisamos realmente mudar o nosso conceito de pensar em torno da providência divina. A providência divina é amor. A providência divina é perdão. A providência divina nos ama incondicionalmente e torce pela nossa felicidade. E devido a essa atitude negativa de nossa parte, a gente pede as tribulações. E isso não é um castigo de Deus quando a gente retorna na vida e recebe as provas, as dificuldades, as dores a serem espiadas. Isso não é um castigo de Deus. Às vezes a gente vê a pessoa ali espiando uma falta do passado e a gente muitas vezes, na nossa ignorância espiritual, a gente diz assim, aquela pessoa pecou em alguma parte e agora está sendo castigada por Deus. Deus não castiga ninguém. Deus é amor, é misericordioso e esse castigo referente às provas é a próxima reencarnação do espírito, que ele estará imantado ao corpo físico, ligado a essas provas, onde ele terá a oportunidade de ressarcir os seus débitos. Então Deus não castiga, a lei de Deus é de amor, de misericórdia e de educação. Ou seja, Deus está constantemente nos reeducando. Jesus fala assim no Evangelho, o meu Pai não quer a morte do pecador, e sim o seu arrependimento. Que nós despertemos em nossa consciência a lei do amor para vivermos melhores e alcançarmos a tão almejada e sonhada felicidade. Então que Jesus nos abençoe e que Ele nos dê muita paz, saúde e alegria. Até o nosso próximo estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo.